Há algo que aprendi depois de 30 anos ouvindo histórias no meu consultório. Algo que mudou permanentemente a minha visão sobre conflitos humanos. O que vou compartilhar hoje vai deixar muita gente desconfortável, porque destrói uma crença que sustenta toda a nossa cultura. A de que expressar raiva é saudável, que discutir resolve problemas, que insultar alguém quando nos magoam é defender a nossa dignidade. Mas se você ficar comigo até o final, vou revelar o que realmente transforma uma briga em conexão. O que a psicanálise descobriu sobre o silêncio que cura e a palavra que mata. Então fique até o final, porque isso pode mudar seus relacionamentos para sempre. E antes de prosseguirmos, preciso te pedir algo. Inscreva-se neste canal agora mesmo e deixe um comentário abaixo me dizendo se você já sentiu que suas palavras no meio de uma discussão destruíram algo que você não conseguiu reconstruir. Porque o que vamos discutir hoje envolve todos nós. Absolutamente todos nós. Nós. Deixe-me contar algo que aconteceu anos atrás em uma conferência em Buenos Aires, em uma daquelas noites em que o teatro se enche de pessoas em busca de respostas. E no final abri espaço para perguntas. Um homem por volta dos 50 anos, com a voz trêmula, levantou-se e disse: Gabriel, eu disse algo para minha esposa que não sai da minha cabeça. Foi durante uma briga. 2 anos atrás, apenas uma frase, 5 palavras. E desde aquele dia, ela me olha diferente, como se desfazem palavras. Permaneci em silêncio, assim como todos na sala, porque essa questão é o cerne de tudo o que vamos discutir. Palavras não se desfazem, elas marcam, tatuam, grudam na alma da outra pessoa como uma mancha que o tempo não apaga. E a maioria de nós acredita que um pedido de desculpas é suficiente, que com um simples desculpe, eu estava com raiva, tudo volta ao normal. Mas não é assim que funciona. Quando insultamos, quando gritamos, quando deixamos o veneno da nossa raiva transbordar em palavras afiadas, estamos fazendo algo mais do que expressar um sentimento. Estamos atacando. E a psicanálise nos ensinou algo fundamental. Por trás de cada insulto existe um desejo inconsciente de destruir. Não é por acaso que escolhemos as palavras exatas que sabemos que mais machucarão. Conhecemos a outra pessoa, sabemos onde está a sua ferida e miramos ali como um arqueiro experiente que nunca erra. Lembre-se disso. A raiva é legítima, é humana, é inevitável. O que fazemos com essa raiva é inteiramente nossa responsabilidade. Patrícia veio me ver numa terça-feira à tarde. Ela tinha 42 anos, 2 filhos adolescentes e um casamento de 20 anos que ela descrevia como um campo de batalha constante. Ela me disse: Gabriel, meu marido e eu discutimos sobre tudo. Dinheiro? As crianças? Quem deixou a luz acesa? E toda vez que discutimos, eu me transformo. Digo coisas horríveis para ele. Depois, me sinto um lixo, mas no momento é como se outra pessoa estivesse falando através de mim. Perguntei a ela que tipo de coisas ela dizia. Ela olhou pela janela do meu consultório. Digo a ele que ele é inútil, que me arrependo de ter casado com ele, que minhas amigas têm maridos melhores. E como você se sente depois? Perguntei. Vazia, culpada, mas também justificada, sabe? Porque ele também me diz coisas horríveis. O ponto é que existe uma lógica que instalamos em nossos relacionamentos. Uma lógica de vingança emocional. Se você me machuca, eu te machuco. Se você grita comigo, eu grito mais alto. Se você me insulta, eu retribuo o insulto multiplicado.
É como se o amor fosse um campo de batalha onde quem causa mais dano vence. Mas ninguém ganha nessa guerra, todos perdem. Sabe qual é o problema mais profundo em discutir, em insultar, em deixar a raiva governar nossas palavras? Que cada vez que fazemos isso, estamos consolidando uma neurose relacional. É um termo que uso para descrever como nossos relacionamentos adoecem quando repetimos os mesmos padrões destrutivos várias vezes. Freud falou sobre a compulsão à repetição, essa tendência inconsciente que nós, humanos, temos de repetir situações dolorosas, de recriar cenas de sofrimento, como se estivéssemos presos em um roteiro que não podemos mudar. E nas brigas é exatamente isso que acontece. Discutimos sobre as mesmas coisas com as mesmas palavras, esperando que desta vez seja diferente. Mas nunca é, porque o problema não é o assunto da discussão. O problema é como nos relacionamos quando há conflito. Preciso te dizer isso. Algo que me marcou quando comecei a estudar psicanálise foi a leitura de um texto de Lacan sobre como construímos uma imagem do outro e nos relacionamos com essa imagem mais do que com a pessoa real. Foi aí que entendi algo crucial. Quando discutimos, quando insultamos, não estamos falando com a outra pessoa, estamos falando com a imagem que temos dela, com nossas projeções, nossos medos, nossas feridas da infância que são reativadas no presente. Deixe-me explicar de outra forma. Quando seu parceiro diz algo que o magoa e você reage com um insulto, você não está apenas reagindo ao que ele disse, mas a todas as vezes em que se sentiu ignorado na vida, a todas as vezes em que se sentiu desprezado, a todas as feridas que ainda não cicatrizaram. A outra pessoa se torna depositária da sua história, da sua dor acumulada, e você a pune por algo que ultrapassa completamente o que está acontecendo naquele momento. Isso é o que em psicanálise chamamos de transferência, e não acontece apenas no divã, acontece o tempo todo em nossos relacionamentos mais íntimos. Marcos, um paciente por volta dos 35 anos, me contou que toda vez que sua namorada fazia um comentário sobre seu trabalho, ele explodia. Ela dizia que ele poderia encontrar algo melhor, que ele tinha potencial, e ele ficava furioso, gritava com ela, mandava que ela não se metesse na vida dele. Perguntei a ele o que estava por trás dessa reação desproporcional. Foram necessárias várias sessões, mas finalmente a resposta surgiu. Seu pai repetia durante toda a sua infância que ele nunca seria ninguém, que era um fracasso. Toda vez que sua namorada falava sobre seu trabalho, Marcos não a ouvia, mas sim o pai, e reagia como quando criança, com impotência e raiva. Entende o que está acontecendo? A namorada não tinha intenção de magoá-lo, mas Marcos estava reagindo a um fantasma, a uma voz do passado que ainda vivia dentro dele. E nessa confusão, ele estava destruindo o relacionamento com a pessoa que realmente o amava. Agora, quero que você pense nisso. Quantas vezes você reagiu de forma explosiva com alguém e depois, com a cabeça fria, percebeu que tanto o incomodava? Nem era tão sério assim. Quantas vezes suas palavras foram desproporcionais ao que realmente aconteceu? Isso não é coincidência, é o inconsciente agindo. O primeiro passo para parar de discutir, parar de insultar, parar de deixar a raiva governar nossos relacionamentos é entender que nem tudo que sentimos no momento corresponde ao presente. Sempre há uma história por trás disso. Mas aqui vem a parte mais difícil, de aceitar. Não é responsabilidade da outra pessoa carregar nossa história.
Não é responsabilidade do seu parceiro curar as feridas que seu pai lhe causou. Cada um de nós é responsável por suas próprias feridas, e parte do amadurecimento emocional é assumir essa responsabilidade. Ponto. Não estou dizendo para você reprimir o que sente. Estou dizendo para você aprender a expressar sua dor sem destruir a outra pessoa. Aprender a expressar sua raiva sem transformá-la em uma arma. Vou lhe dizer algo que pode soar provocativo. A maioria das discussões não é sobre o que pensamos que é. Discutimos sobre dinheiro, mas na verdade estamos discutindo sobre. Em relação ao poder, discutimos sobre horários, mas na verdade estamos discutindo sobre reconhecimento. Discutimos sobre tarefas domésticas, mas na verdade estamos discutindo sobre amor, sobre se sentir valorizado, sobre se sentir importante para a outra pessoa. E quando não entendemos isso, caímos na armadilha de brigas superficiais que se repetem indefinidamente porque nunca tocamos na verdadeira raiz do problema. Ela me disse: Gabriel, meu casamento acabou por causa da minha boca. Eu não conseguia parar. Toda vez que eu ficava com raiva, dizia coisas horríveis para o meu marido. No começo, ele aguentava, depois começou a se defender e acabamos nos destruindo. Ponto. Quando ele me disse que ia embora, percebi que o tinha perdido para sempre e que a culpa era minha. Perguntei a ela se já havia tentado parar antes. Sim, ela me disse entre lágrimas 1000 vezes, mas no momento da raiva, ela era mais forte do que eu. Era como uma onda que me arrastava. Essa é uma das descrições mais precisas que já ouvi sobre o que acontece quando perdemos o controle emocional. Ele nos arrasta e, quando percebemos, você já disse o que não deveria ter dito. Não há como voltar atrás, mas aqui está a chave que quero que você entenda. Essa onda não é inevitável. Você pode aprender a vê-la chegar, pode aprender a não se deixar levar, pode aprender a escolher como reagir. E você sabe como fazer isso, com consciência, com a capacidade de se observar no momento em que a raiva surge, com a capacidade de sentir raiva sem agir impulsivamente. Freud falou sobre a diferença entre agir impulsivamente e elaborar. Agir impulsivamente é deixar o impulso te governar, fazer a primeira coisa que vem à mente. Gritar, insultar, bater na mesa. Ponto. Elaborar é fazer um trabalho psíquico com esse impulso. É pensar. É colocar em palavras o que está acontecendo com você. É transformar energia destrutiva em algo construtivo. E é isso que realmente transforma um relacionamento. Não a ausência de conflito, mas a capacidade de lidar com conflitos sem destruir a outra pessoa. Tive uma grande briga com meu parceiro há muitos anos, uma daquelas em que você sente que tudo está prestes a desmoronar. Eu estava, furiosa. Eu sentia que estava certa, que ela não me entendia, e bem na hora em que eu ia dizer algo que sabia que a magoaria, parei. Não sei de onde veio, mas parei. Fui para outro cômodo, sentei e comecei a me perguntar o que realmente estava acontecendo comigo. Por que eu estava tão brava? E foi aí que a resposta surgiu. Não era o que ela tinha dito, mas sim o fato de eu me sentir invisível, desvalorizada. Esse sentimento me conectou a algo muito antigo, da minha infância, quando eu sentia que precisava merecer méritos o tempo todo para ser vista. Quando voltei para o quarto, falei de um lugar diferente. Não disse que ela me fez sentir mal, disse que me sentia invisível e que isso me magoava. E reagi a partir dessa dor. Sabe o que aconteceu? Ela se acalmou, se aproximou, me abraçou e disse: eu não queria que você se sentisse assim. E algo que estava prestes a se tornar uma catástrofe se transformou em um momento de profunda conexão. É isso que acontece quando paramos de atacar e começamos a nos mostrar vulneráveis a outra pessoa.
Se você puder nos receber, quero que faça algo agora enquanto me ouve. Pense na última briga que teve com alguém importante para você. Reviva-a por um momento. Lembre-se do que foi dito. E agora pergunte a si mesmo: o que eu realmente estava sentindo naquele momento? Do que eu precisava que não conseguia pedir diretamente? Porque aí está o segredo. Por trás de cada insulto há uma necessidade não expressa, por trás de cada grito há um apelo, por trás de cada ataque há um anseio de ser amado, de ser visto, de ser importante. Mas, quando atacamos, conseguimos exatamente o oposto. A outra pessoa se defende, se fecha, se afasta e acabamos mais sozinhos do que antes. A psicanálise nos ensinou algo fundamental. Não basta sentir. É preciso ser capaz de expressar em palavras o que sentimos de uma forma que a outra pessoa possa ouvir. E quando a raiva nos domina, as palavras que escolhemos são as piores. Elas machucam, acusam, destroem, não conectam, não constroem pontes. É por isso que é tão importante fazer uma pausa, reservar um tempo. Antes de falar, respire fundo, acalme-se. Pergunte o que eu realmente quero alcançar nesta conversa. Quero vencer ou quero me conectar, entender um ao outro, encontrar uma saída juntos? Porque se o que você quer é vencer, você já perdeu. Em relacionamentos, não se trata de vencer, mas de entender um ao outro, de cuidar um do outro. Há uma frase de Lacan que sempre me marcou: o inconsciente é o discurso do outro. Isso significa que grande parte de quem somos é construída pelas vozes que internalizamos, a voz dos nossos pais, da sociedade, da cultura, E muitas vezes, quando discutimos, não é a nossa voz que está falando, mas a voz desses outros internos. Roberto começou a fazer terapia porque a esposa disse que, se ele não mudasse, iria embora. Toda vez que discutimos, eu fico violento, grito, jogo coisas, chamo-a de histérica. Perguntei a ele como era o pai dele. Ele ficou em silêncio e depois me disse: meu pai era igual, gritava comigo. Quando criança eu jurava que nunca seria como minha mãe, e veja só no que me transformei. Essa é a compulsão à repetição em sua expressão máxima. Repetimos o que juramos não repetir. Nos tornamos aquilo que mais temíamos ser e fazemos isso inconscientemente até que a vida nos encurrale e não tenhamos escolha a não ser nos olhar no espelho. Roberto precisou fazer um trabalho profundo. Precisou perceber que, quando gritava, não era ele quem gritava, mas sim o pai através dele. E o mais difícil de tudo isso é que ninguém nos ensinou outra maneira. Quando crianças, vemos como nossos pais se relacionam, e isso fica gravado em nossa psique como a única forma possível de fazer as coisas. Mais tarde, como adultos, reproduzimos esses padrões até que algo se quebre, até que alguém que amamos nos diga basta. Mas voltemos ao que realmente importa. O que fazemos em vez de discutir, insultar, deixar a raiva nos dominar? Aqui entra a parte prática, e já adianto, não é fácil. Requer prática, consciência e, acima de tudo, uma decisão. A decisão de que o relacionamento é mais importante do que a sua necessidade de estar certo. Antes de tudo, aprenda a reconhecer os sinais do seu corpo quando a raiva estiver surgindo. A raiva não aparece de repente. Você sente calor no peito, seu coração acelera, seus músculos se tensionam. Aprender a reconhecer esses sinais é fundamental, porque nesse momento você tem uma janela de oportunidade. E nesse instante, a coisa mais poderosa que você pode fazer é simples, mas difícil. Fique em silêncio, faça uma pausa, afaste-se da situação.
Se necessário, diga preciso de um momento e aproveite esse momento. Sabe por que isso funciona? Porque a raiva, em sua forma mais intensa, é como uma onda que atinge o pico e depois diminui. Se você conseguir evitar falar no pico, se conseguir deixar essa onda passar, você será capaz de falar de um lugar completamente diferente. Você acessará suas palavras em vez de seus gritos, expressará sua dor em vez de infligir dor. Há algo mais que você precisa entender. A raiva é quase sempre uma emoção secundária. Por trás da raiva, há algo mais. Medo, tristeza, decepção, frustração, dor. A raiva é como uma armadura que vestimos para evitar sentir essa vulnerabilidade por baixo. As pessoas choram quando estão com medo ou sozinhas, mas à medida que crescemos, aprendemos que chorar é coisa de fraco. Então, aprendemos a transformar todas essas emoções em raiva, o que parece mais poderoso. Mas essa transformação nos distancia da nossa verdade emocional e dos outros. Sofia me procurou depois que o namorado disse que ela era agressiva demais. Ela me contou que, toda vez que ele se atrasava ou quebrava uma promessa, ela explodia. Eu grito com ele. Digo que ele é irresponsável, que não posso confiar nele. E o que você sente quando ele se atrasa? Perguntei. Raiva. Ela respondeu quase automaticamente. Mas antes da raiva, ela ficou pensando e então, com lágrimas nos olhos, me disse: medo. Sinto que não importo para ele. Sinto que vou acabar sozinha. Ponto. Ali estava o medo do abandono escondido atrás de uma máscara de raiva. E enquanto ela continuasse reagindo com raiva, o namorado nunca entenderia o que realmente estava acontecendo. Só haveria agressão. E o que ela mais temia acabaria se tornando realidade. Fazemos exatamente o que vai gerar aquilo que mais desejamos. Por medo, nos defendemos atacando e, ao atacar, afastamos a pessoa com quem mais queremos estar. Então, voltando à questão principal, o que fazer em vez de explodir? Primeiro a pausa, ponto. Eu já disse isso, mas repito porque é fundamental. Quando sentir a raiva chegando, pare, respire, conte até 10. Sai do cômodo se precisar. Essa pausa não é uma fuga, é se dar espaço para não fazer algo de que se arrependerá. Segundo, pergunte-se o que você realmente está sentindo. Traga a raiva para a emoção subjacente. É medo? É tristeza? É frustração? Identificar a emoção real é fundamental. Terceiro, quando voltar a falar, fale a partir da sua experiência, não de forma agressiva. Em vez de dizer que você está sempre atrasado, diga: quando não chego na hora, me sinto insignificante, isso me machuca, preciso que você entenda que isso é importante para mim. Percebe a diferença? No primeiro caso, você está atacando. No segundo, você está compartilhando sua experiência, sua dor, sua necessidade. E quando você fala com vulnerabilidade, a outra pessoa se sente muito mais à vontade para se abrir. Ponto. Maior chance de ouvir e demonstrar empatia. Antônio, um paciente meu, me contou, depois de meses de trabalho, que teve uma situação com a esposa que antes teria terminado em uma briga horrível. Ela fez um comentário sobre a minha paternidade que me magoou. Tive vontade de gritar, mas me lembrei da nossa conversa, fui ao banheiro, respirei fundo, esperei o tremor passar e quando voltei disse a ela: o que você disse me magoou. Me fez sentir como se você achasse que sou um pai ruim, e essa é uma ferida que carrego há anos. Seu comentário tocou exatamente nisso. Os olhos dela se encheram de lágrimas, ela me abraçou, pediu desculpas,
Disse que não tinha sido essa a sua intenção. E acabamos tendo uma das conversas mais profundas que tivemos em anos. É isso que acontece quando paramos de atacar e começamos a nos mostrar. Mas, para chegar lá, é preciso superar o medo de parecer fraco. E é verdade que existe um risco. Nem todos estão preparados para receber vulnerabilidade com cuidado. Mas, se você não consegue se mostrar vulnerável sem ser atacado, você tem um problema muito mais sério do que. Em discussões, existe um problema fundamental de confiança. Agora, quero falar sobre a diferença entre discutir e dialogar. Discutir significa abalar, destruir. Quando discutimos, atingimos o outro com palavras, destruindo a possibilidade de entendimento. Dialogar significa através da palavra. É uma ponte, uma construção conjunta de significado. Em um relacionamento saudável, todo conflito é uma oportunidade para aprofundar a conexão, mas somente se o superarmos sem nos destruirmos mutuamente. E para chegar lá, é preciso abrir mão da necessidade de estar certo. Nossa cultura nos ensinou que estar certo é importante, que ceder é perder. Então, entramos em relacionamentos com essa mentalidade e transformamos cada desentendimento em uma batalha. Mas eu pergunto, de que adianta estar certo se você perde o relacionamento? De que adianta ganhar a discussão se seu parceiro se afasta? Certa vez, tive uma acirrada discussão política com um amigo próximo. Estávamos prestes a brigar por algo que nenhum de nós mudaria. E percebi que o que estava em jogo era uma amizade de 20 anos. Parei, respirei fundo e disse a ele: temos posições diferentes e tudo bem. Mas nossa amizade é mais importante do que isso. Podemos discordar e ainda ser amigos. Ele sorriu e disse: claro que podemos, ainda somos amigos hoje. Isso é maturidade emocional. Entender que você pode amar alguém que pensa diferente, que você precisa abandonar a fantasia de que a outra pessoa tem que ser como você, que o outro é um mistério e que, em vez de te assustar, pode te fascinar. Também o silêncio da pausa de que falamos. O silêncio que você escolhe quando sente que se falar agora vai destruir algo. Esse silêncio não é covardia, é sabedoria, é entender que às vezes a melhor coisa a fazer é nada. Antes de interpretar o comportamento do outro, pergunte, porque na maioria das vezes, o que interpretamos como ataque é, na verdade, medo ou dor. Raramente discutimos sobre o que pensamos estar discutindo. Discutimos sobre coisas superficiais, enquanto camadas de necessidades não atendidas e feridas antigas permanecem por baixo. Até que toquemos a verdade, a dor, a necessidade real, continuaremos travando as mesmas batalhas. E a verdade nem sempre é agradável, mas há uma enorme diferença entre a dor da vulnerabilidade e a dor do ataque. Quando você diz, eu me sinto sozinho neste relacionamento, isso pode doer, mas abre uma porta. Quando você diz, você me faz sentir sozinho porque é egoísta, você a fecha com força. Freud disse que o ego não é senhor em sua própria casa, o que significa que não nos controlamos tanto quanto pensamos. Forças inconscientes nos governam, e é por isso que reagimos de maneiras que depois não entendemos. Nem sempre controlaremos o que sentimos, mas podemos controlar o que fazemos com isso. Podemos sentir uma raiva terrível e ainda assim escolher não insultar. Podemos estar furiosos e ainda assim escolher não gritar. Essa capacidade de criar um espaço entre o estímulo e a resposta é o que nos torna humanos.
Viktor Frankl disse que entre o estímulo e a resposta existe uma diferença fundamental. E em resposta existe um espaço, e nesse espaço reside o nosso poder de escolha. Nessa escolha reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Esse espaço precisa ser cultivado, requer trabalho, requer olhar-se no espelho sem mentiras, confrontando as partes de si que você prefere ignorar. Então, aqui está o que eu quero que você faça esta semana. Da próxima vez que a raiva surgir, coloque a mão no peito. Sinta o seu coração, respire fundo 3 vezes e pergunte: o que eu realmente estou sentindo? Do que eu preciso? E se puder, compartilhe honestamente. Do que eu preciso? E se puder, compartilhe honestamente. Estou sentindo isso. Eu preciso disso. Será desconfortável no início, porque não fomos ensinados a demonstrar emoções. Mas eu prometo. Se você ousar ser vulnerável, verá mudanças que jamais imaginou. Também quero esclarecer o perdão. Perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu. É deixar ir o veneno que você carrega dentro de si. Você não faz isso pelos outros, você faz isso por você, porque esse ressentimento está te matando. E perdoar não significa ficar. Você pode perdoar e ainda assim ir embora. É um processo interno. A libertação veio depois que sua esposa o traiu. Ele estava consumido pelo ódio. Eu lhe disse que o perdão não era para ela, mas sim para se libertar do poder que ela exercia sobre sua mente. Deu trabalho, mas quando ele finalmente perdoou, conseguiu pensar com clareza. Ele escolheu se separar, mas fez isso em paz, sem vingança. Isso é maturidade. Fechar um ciclo sem se destruir. E sobre aquelas coisas que dizemos sem querer, na psicanálise isso não existe. Tudo o que dizemos, o que dizemos, revela algo inconsciente. Uma vez que as palavras saem da sua boca, então cale-se antes de insultar. Afaste-se antes de destruir o que você construiu. Algumas coisas, uma vez quebradas, não se curam. E cuidado com a passividade e a agressividade, o sarcasmo, o silêncio, o fingir-se de desentendido. É tóxico porque envenena lentamente enquanto evita a conversa direta. Vem do mesmo lugar, medo da vulnerabilidade, mas mata relacionamentos dia após dia. É errado sentir raiva? Não, é inevitável. A raiva é um sinal. O problema não é a emoção em si, mas sim torná-la sua única forma de expressão. Uma ferramenta importante. Expressar raiva não é violência. Você pode dizer: estou com raiva de você com firmeza e respeito, mas para isso precisa de autoconhecimento e regulação emocional, que são aprendidos, não herdados. Todos nós cometemos erros. Todos nós magoamos pessoas que amamos. A perfeição não existe, mas o crescimento sim. E por fim, saiba diferenciar entre conflito ocasional e violência psicológica. Se insultos, humilhação e controle são constantes, isso não é um problema de comunicação, é abuso. Você não é responsável por curar ninguém. Você é responsável por proteger sua dignidade. Então, aqui estão suas ferramentas. Primeiro passo: reconheça os sinais de alerta do seu corpo. Segundo passo: faça uma pausa física. Saia do ambiente. Terceiro passo: respire. Conecte-se com o presente. Quarto passo: nomeie a emoção real por trás da raiva. Quinto passo: fale a partir da sua experiência usando eu. Sinto, eu preciso. Sexto passo: ouça sem preparar seu contra-ataque. Sétimo passo: se a situação esquentar, volte ao primeiro passo. Isso não é fraqueza, é a base de um amor duradouro.
Conflito não é destruição, é um convite para conhecer um ao outro. Indo mais a fundo, se você puder tirar apenas uma lição disso, que seja esta: você não é a sua raiva, você é o espaço entre o sentimento e a ação. Proteja esse espaço, cultive-o, e você transformará não apenas seus relacionamentos, mas toda a sua vida. Obrigada por ter ficado até o final. Ponto. Se isso fez sentido para você, compartilhe. Deixe um comentário. Me conte o que você vai levar consigo e lembre-se: as palavras que você escolher hoje ecoarão na alma de alguém amanhã. Escolha-as com coragem. Escolha-as com amor. Escolha-as com amor.